Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca Carini e hoje, na disciplina de Bioinformática e Genômica Funcional, da professora Manuela Leal, vou apresentar o banco de dados COSMIC. Bom, o nome COSMIC significa Catalog of Somatic Mutation in Cancer, que em português quer dizer Catálogo de Mutações Somáticas no Câncer, e é considerado o maior banco de dados sobre mutações somáticas, com curadoria manual de especialistas relacionados a cânceres humanos. Ele foi lançado dia 4 de fevereiro de 2004 e quando ele foi lançado havia apenas 4 genes que são relacionados com essas mutações somáticas. Atualmente há aproximadamente 14 mil genes descritos e milhares de outras informações. Bom, o Banco COSMIC ele é formado por dois projetos, o projeto COSMO e o projeto Cell Lines Project, que é um projeto de linhagens celulares. Então, os bancos de dados eles misturam essas informações para dar origem ao COSMIC. E o que são as mutações somáticas, né? Falando brevemente, as mutações somáticas são aquelas que ocorrem nas células não sexuais, afetando as células do próprio indivíduo. Elas não podem ser transmitidas aos descendentes, ou seja, elas não são herdadas. E, além disso, elas podem causar consequências, como o câncer. Esse é o COSMIC, esse é o layout dele, ele é bastante intuitivo. E essa daqui é a barra do site para a gente procurar pelo gene, pelo câncer ou por uma mutação. Aqui nesse primeiro botão a gente tem os projetos do COSMIC, como eu havia dito, ele é formado por dois projetos grandes, né? O COSMIC em si e o Cell Lines Project. E o COSMIC, ele é o núcleo do COSMIC, é um banco de dados com curadoria de especialistas de mutações somáticas. O Cell Lines Project é o projeto de linhagens celulares que trazem perfis, mutações de mais de 1000 linhagens celulares usadas na pesquisa contra o câncer. O COSMIC 3D é uma visão interativa, né, das mutações do câncer no contexto das estruturas 3D. O Câncer Gene Genus é um catálogo de genes de câncer com as mutações que estão casualmente implicadas no câncer. O Cancer Mutation Census é um censo de mutações de cânceres com as variantes genéticas que levam ao câncer. E o Actionability, que são as mutações acionáveis em oncologia de precisão. E aqui em dados, a gente tem os downloads dos diversos programas que tem no COSMIC. Então, se você quiser conhecer mais sobre os programas e como fazer o download deles, é aqui que você deve clicar. Aqui em Gene Curation, uma curadoria especializada em genes e é uma curadoria manual, né, que auxilia na precisão e na captura de detalhes de diversas mutações, né, na descrição de doenças e etc. E aqui, Gene Fusion Curation, são fusões gênicas ou translocações resultantes em rearranjos cromossômicos. Então, se você procura genes fusionados, é aqui que você deve clicar. O Genome Screen é um genoma completo, né, um screen de sistemáticas em grande escala que mostra autores, publicações, termos e os tipos de tumores. Aqui em Drug Resistance são anotações de mutações que são identificadas na literatura como mutações resistentes, né? Então, aqui eles conferem, aqui são as mutações que conferem resistência após um tratamento. Aqui em Mutational Signatures, temos as mutações em relação a assinaturas mutacionais, que são diferentes processos mutacionais que geram combinações únicas. E aqui em Actionability é uma parte onde indica a disponibilidade de algum tipo de medicamento e também uma visão das mutações de câncer e acompanhamento de progresso e estudos em relação a isso. Aqui em Tools, em ferramentas, né, a gente tem o Cancer Browse,
um navegador de dados pelo Cosmic, do tipo de tecido, histologia, então é relação ao câncer, histologias e tecidos. Esse Genome Browser, que é um navegador de genoma humano com anotações do Cosmic. O Conan é uma análise do número de cópias, então você vai botar o gene ou o fragmento para ver a quantidade do número de cópias. E esse navegador GA4GH, que é um navegador do Cosmic por meio desse projeto. Aqui em News são as notícias, né, em relação ao Cosmic. Aqui o Help é o botão para te auxiliar, né, no site. Aqui em About, que é sobre o Cosmic, então sobre a equipe, como funciona, a privacidade, publicações e etc. E aqui é a versão do Cosmic que a gente tá. Bom, vamos lá. Eu escolhi um gene que é o BRCA1, que está envolvido com câncer de mama e ovário. E mulheres que têm esse gene têm 80% de chances de ter o câncer de mama ou câncer de ovário. E aqui a gente tem os genes, os IDs alternativos, que é o gene com outras coisas, as amostras testadas, as mutações simples, as fusões e as codificações de mutações. Então, vamos aqui nesse BRCA1 sozinho. Bom, aqui nessa página a gente tem aqueles dados que eu havia falado, aqui, ó, gene curation, drug resistance e outras coisas. Então, aqui a gente tem uma visão do gene, né, e esse é um histograma de visualização do gene, é uma visualização gráfica das mutações de BRCA1, e essas mutações elas estão em níveis de aminoácidos. Aqui a gente tem uma visão geral, e essa seção ela fornece uma visão geral do BRCA1, junto com outros links, né, de outros dados e alguns outros recursos. Então, aqui a gente tem um Cosmic 3D, que eu havia falado, então a gente tem coordenadas. Aqui em Drug Resistência, a gente tem as drogas que estão associadas ao BRCA1. A gente tem a distribuição em tecidos, então a tabela mostra a distribuição de mutações entre os tipos de tecidos primários selecionados pelo Cosmic. Então aqui a gente tem vários tecidos. Aqui a gente tem o Genome Browser, que é o navegador de genoma, aquele que eu havia falado no começo. Então, esse navegador mostra anotações do Cosmic para o BRCA1 em um contexto genômico, então mostra diversas informações. Então, aqui a gente pode selecionar as variantes em relação aos genes. A distribuição da mutação, então essa seção aqui vai exibir uma série de gráficos que mostram a distribuição de diferentes tipos de mutações do BRCA1. Inserções, deleções e inserções. Aqui mostram as variantes, né? Essa guia exibe, né, uma tabela de mutações para o gene BRCA1. E dá para ver a posição, a mutação em qual aminoácido, o ID da mutação e o tipo de mutação. Aqui são as referências, então aqui nessa seção mostra as publicações associadas ao BRCA1. Então você pode clicar aqui e ver o artigo, né, o trabalho que foi feito em relação a esse gene. Então, aqui tem várias páginas que você pode clicar e selecionar. Então, essa página tem todos os dados desse gene e também em relação às mutações que ele pode sofrer, o código. Então, tem várias informações que você pode explorar. E é isso, muito obrigada.